Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, eu sou tutor da UFGD desde 2014. Eu sou formado em licenciatura em computação, também sou bacharel em computação e tenho pós-graduação em coordenação pedagógica. Eu trabalho com informática tem mais ou menos uns 15 anos, tá? Hoje eu sou professor e coordenador do curso técnico em programação de jogos digitais aqui de Ponta Porã, né? E a gente vai trabalhar a disciplina de introdução à computação, tá, pessoal? Bom, vamos estudar a unidade 4, onde será abordado sobre o software, sistemas operacionais e aplicativos, né? Temos a nossa professora formadora Aline Isida, os demais tutores Giovanni, o Júlio e o Luiz. Bom, sistema operacional. Podemos entender para o sistema operacional como um conjunto de ferramentas de software necessárias para que um computador possa ser utilizado de forma adequada. A função do sistema operacional é servir de intermediário entre o hardware e os aplicativos do usuário, para que dessa forma os programas não se tornem dependentes do hardware do computador. Podemos dizer que os sistemas operacionais foram os programas que tiraram os computadores das mãos de seus construtores e os colocaram nas mãos dos leigos. Isso porque pode ser visto na história do ENIAC. A programação do que a máquina deveria computar era realizada com a ligação física, usando fios e plugs entre os diversos circuitos da máquina. Mas para conseguir fazer isso, era óbvio que o operador deveria conhecer os circuitos que estavam sendo ligados entre si. E ninguém melhor do que isso, do que eles para construírem que construíram ou davam manutenção daquela enorme máquina. Bom, a IBM foi uma importante empresa nessa história, pois foi a primeira empresa a lançar um conjunto de máquinas que foi conhecido como família de computadores, né? O famoso Personal Computer, ou PC. Por família de computadores, podemos entender vários computadores que, apesar das diferenças, compartilham recursos e esquemas de trabalho. O sistema operacional, então, passou a ser o elo entre o que o usuário queria, como a máquina realizaria a sua tarefa. Com essa concepção, o usuário não deveria precisar saber como a máquina funcionaria, pois o sistema operacional cuidaria de traduzir a ordem do usuário nas instruções que dariam o resultado desejado. Os exemplos mais conhecidos de sistemas operacionais e que funcionam da forma aqui descrita são o Windows da Microsoft, o macOS da Apple, o Unix da AT&T, o Linux e o BSD. Tá? Outra importante função do sistema operacional é a administração de recursos, de forma que os programas que neles são executados usem os recursos da máquina real por intermédio do sistema operacional. Recurso é tudo aquilo que existe na máquina e que pode ser usado por um programa, e pode ser a memória do computador, uma impressora, uma placa de rede, um pendrive. Não há necessidade de que cada aplicativo aprenda como usar cada um desses, porque o sistema operacional faz a ligação entre o software e o hardware. Essa característica do sistema operacional de cada vez mais controlar os recursos é uma tendência natural, visto que a sua função primordial é criar uma camada acima do hardware e abaixo do software de aplicação, de modo a facilitar o trabalho dos aplicativos, como no esquema, né, ilustrado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o sistema operacional, a impressora e o processador. Então, se você estiver digitando um texto no Word, né, o sistema operacional vai gerenciar a comunicação com o hardware e vai mandar para a impressora a impressão. Tá? Da mesma forma, se você estiver usando um navegador de internet, né, tudo será salvo, os seus arquivos temporais serão salvos lá no disco, mas quem gerencia isso é o sistema operacional. Bom, mas como que é feito o sistema operacional? Quem faz os sistemas operacionais, ou aplicativos, ou programas, né? Então, existem as linguagens de programação, que é uma língua na qual deve ser escrita uma sequência de comandos que você quer que o computador execute. Essa sequência de comandos é um texto na qual damos o nome de programa de computador. Para que o computador consiga executar esse programa escrito por você, chamado programa fonte ou código-fonte, primeiro é necessária a tradução para a linguagem que o hardware
realmente reconhece, chamada linguagem de máquina. Essa tarefa de tradução é denominada ora interpretação, ora compilação, né? Como aqui no esquema. Então eu tenho aqui o programa fonte, que eu programei ele em uma linguagem, né? Temos o compilador dessa linguagem, que compila e interpreta e manda para a linguagem de máquina. E o programa executável da linguagem de máquina executa e joga na tela aquilo que você mandou o computador executar. Então, por exemplo, vamos programar em linguagem C, né? Vamos escrever na tela Olá Mundo. Então, o compilador dessa linguagem C vai compilar e vai traduzir para a linguagem de máquina e o programa vai executar em linguagem de máquina, jogando na tela o Olá Mundo. São exemplos de linguagem de programação, o Pascal, o C, o Java, o Basic, o COBOL, o Fortran, o Delphi, entre outras linguagens. O aprendizado de linguagem de programação vai muito além do conhecimento do nome das palavras e da forma como elas devem ser dispostas, né? Então a gente tem que estudar cada tipo de linguagem de programação para poder estar programando. Software. O software, também chamado de programa de computador, é uma sequência de instruções que o hardware da máquina deve executar para realizar aquilo que o usuário deseja. Isso é o software. Aí temos os tipos de software, né? Na visão de máquina, todo software é igual, pois é apenas uma sequência de comandos, mas dependendo do objetivo que damos a ele, nós podemos classificá-lo em diversas categorias. Então, por exemplo, o sistema operacional é um software, né? O Word é um software, só que o sistema operacional Windows, por exemplo, é um sistema operacional básico, né? Ele é a base de todo o computador. E o software Word é um software aplicativo, é feito para aplicação, que é editar textos, né? Então vamos para os editores de textos. Os editores de texto são programas de computador, softwares que nos permitem produzir textos. Então quando a gente fala em produzir, quer dizer que a gente quer escrever, corrigir textos, cuidar da aparência do seu texto, né? Salvar e depois poder abrir novamente esse arquivo. Temos vários tipos de editores de texto, mas os mais conhecidos são o bloco de notas, o WordPad, o Word e o Writer da BR Office. Alguns programas como o Word e o Writer permitem que, além de escrever, você também pode formatar o texto, né? Então, formatar é toda e qualquer modificação ou alteração que você faz na aparência do seu texto. Então, você pode mudar o tipo de letra, o título, uma palavra, modificar o espaço entre as linhas, modificar os parágrafos do texto, ajustar o tamanho das margens, né? É fazer as alterações, isso é formatar. Também podemos formatar nas planilhas eletrônicas, mas as planilhas eletrônicas são programas para fazer cálculos, né? Tá? As planilhas eletrônicas de cálculos talvez tenham sido as principais responsáveis pela popularização dos computadores, no âmbito pessoal e doméstico, pois antes era usado basicamente por cientistas e engenheiros. A partir desse momento, o computador foi gradativamente deixado de ser uma ferramenta eminentemente acadêmica e científica, para se tornar uma ferramenta de trabalho para muitos profissionais e empresas de outras áreas. Planilhas de cálculos que sejam eletrônicas são programas que disponibilizam uma tabela chamada de planilha, dividida em linhas e colunas, semelhante a um papel quadriculado, na qual cada um dos quadradinhos é chamado de célula, né? Como mostra aqui na imagem, né? Então eu tenho aqui um quadradinho, aqui tem uma célula, aqui eu tenho uma coluna e aqui uma linha. Então a intersecção entre a linha e a coluna se chama célula. Então temos as colunas A, B, C, D e assim por diante, e as linhas 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E é aqui dentro que a gente coloca as informações, números, textos, valores, né? E as fórmulas. As fórmulas das planilhas eletrônicas de cálculo são um recurso muito poderoso quando bem utilizadas. São permitidas as operações matemáticas básicas, o uso de parênteses, testes de valores, o uso de funções trigonométricas, financeiras e conversão. As fórmulas podem conter números, caracteres, palavras, valores lógicos, né? Nomes de células, nomes de funções, né? Texto e valores lógicos aqui também. Programas apresentadores. Então temos o exemplo aqui do PowerPoint para apresentar e do Imprex, né? Os programas apresentadores ou programas de apresentação se prestam a facilitar a criação de transparências e slides. Então,
isso que eu estou apresentando aqui para vocês são slides, né? Diferentemente de um editor de texto, o texto não cabe em uma página, não tem continuidade automaticamente na outra página. Ao contrário, o usuário só pode montar o documento página por página separadamente, ou seja, slide por slide. Sistema gerenciador de banco de dados, né? Temos aqui o exemplo do Access. Um sistema gerenciador de banco de dados também foi um dos programas que mais contribuíram para a popularização dos computadores, juntamente com as planilhas eletrônicas de cálculo e os editores de processadores de texto. Ele substituiu com inúmeras vantagens os velhos arquivos baseados em fichas, pois permitiu que esses dados fossem organizados dentro de um computador e você poderia recuperar ele, acessar ele novamente, né, de forma rápida e fácil. A exceção talvez seja para as padarias, mercearias, pequenos açougues, pequenos comércios. Mas se pensarmos em lojas de departamentos, bancos, bibliotecas, supermercados, né, empresas de grande porte, torna-se vital o uso de banco de dados. Para quê? Para a gente armazenar esses dados utilizando o meio eletrônico. Então imagina só um banco, o tanto de clientes que tem, o tanto de contas que tem, o tanto de transações que tem que ser armazenado dentro de um banco de dados, né? Tá? Continuando, navegadores, os programas de internet para acessar a internet, né? Os programas chamados navegadores ou browsers ganharam muita popularidade com a utilização da internet nos lares e nos locais de trabalho. A ideia de um web browser apareceu em 91, no laboratório da NSCA, e foi chamado de World Wide Web e permitiu o acesso a documentos que estivessem em qualquer servidor web disponível na rede de computadores deles. Então, o NSCA Mosaic foi um dos primeiros navegadores gráficos que deu origem ao Netscape Navigator, que foi, por muito tempo, um dos navegadores mais utilizados no mundo, até ser superado pelo Internet Explorer da Microsoft. Apesar de parecer simples, definir as funções de um navegador essa tem sido uma tarefa cada vez mais difícil. Se no início esse programa se destinava a abrir apenas arquivos de hipertexto, né, figuras e sons, a cada dia ele ganha mais recursos. A introdução da linguagem Java permitiu a execução de pequenos programas dentro do browser, o que antes só era feito pelo sistema operacional. Então, ele é um programa ou ambiente na qual é permitido rodar outros programas, né? O uso de formulários permite que o usuário digite informações dentro do navegador que serão enviadas a outro computador, o servidor que processará as informações recebidas. Para rivalizar com o Internet Explorer, que certamente é o mais conhecido navegador hoje, existem o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera, o Safari, né, que são navegadores e estão disponíveis para download na internet. Vamos falar um pouquinho dos programas diagramadores. Já temos aqui o símbolo do Publisher da Microsoft. Alguns programas chamados diagramadores servem para dar uma forma profissional a textos escritos em formato de jornais, pôsteres, cartões, revistas, folder, catálogos. O nome Desktop Publishing também é muito comum para referir-se a um programa dessa categoria. Podemos dizer que enquanto os editores e processadores de texto estão mais preocupados com o texto, né, os diagramadores têm esse principal objetivo, né, trabalhar com o formato que terão as páginas e os elementos delas dispostos. Ou seja, o layout. Então, quando eu faço um cartão com o Publisher, né, com o programa diagramador, eu verifico o layout, né? Então, o layout do cartão é diferente do pôster, que é diferente do jornal, que é diferente de uma revista, que é diferente de um folder, né? Então, o Publisher, por exemplo, é um programa para trabalhar com a parte de diagramação. Também temos programas gráficos, né? Essa é uma categoria difícil de definir, pois abrange uma grande gama de programas com objetivos diferentes e também com formas diferentes de funcionamento. Um programa gráfico pode ser com qualquer objetivo, seja criar ou manipular imagens de qualquer espécie. Podem ser desenhos, bitmaps, fotos, sequências, imagens, figuras, enfim. Muitos programas caíam nessa categoria, né, como o Paint da Microsoft, até aquele utilizado para fazer animações gráficas vistas em desenhos ou filmes.
Então, programas gráficos, né, podemos exemplificar o Paint, para trabalhar com imagens, com bitmaps. Vamos falar um pouquinho sobre as pragas eletrônicas, os vírus, né? Tá? Juntamente com as facilidades trazidas com o uso da informática no dia a dia das pessoas, também vieram situações provocadas por pessoas que insistem em colocar à margem da lei, da moral e da ética. Essas pessoas receberam ajuda justamente da popularização da internet e da facilidade oferecidas por muitas ferramentas para a produção de programas. Na internet ainda é possível achar de tudo, para o bem e para o mal. Assim vamos falar um pouquinho sobre esses perigos para o seu computador. Vírus. São programas criados por pessoas cujo único objetivo é causar o mau funcionamento dos computadores. Assim, conhecidos pela sua forma de propagação entre as máquinas, o usuário que tem a sua máquina infectada provavelmente o fez sem que soubesse, pois normalmente os vírus é apenas está na parte escondida do código do outro programa que foi utilizado pelo usuário. Worms. Worm é um programa de computador que, quando é ativado, fica copiando o seu próprio código para outros computadores que estejam na mesma rede. Fica propagando, né? A diferença dessas pragas virtuais para o vírus é que eles não precisam pegar carona na execução de outros programas. Cavalo de Troia ou Trojans são programas, né, que, a exemplo do que conta a mitologia grega, fazem algo diferente do que dizem quando são executados pelo usuário. Então você baixa uma coisa e pensa que aquilo vai ser bom e na realidade ele vai infectar seu computador, né, pessoal? Então às vezes você instala lá um protetor de tela, você baixa a apresentação do PowerPoint, ou baixa a última versão do seu jogo que você mais gosta, de programas, né, que mostram fotos picantes, né, ou até mesmo de corretores de falhas, né, de programas de empresas, do governo federal e tal. Você pensa que é uma coisa legal, mas não é, tá? Aquela informação da página na internet que só é possível ser visualizada com a instalação de tal controle, etc. Então, quando você baixa um programa ou um arquivo que você pensa que é legal, às vezes pode vir um cavalo de Troia lá dentro dele. O phishing. A técnica conhecida como phishing tem um conceito bastante semelhante ao cavalo de Troia. É a tentativa de obtenção de dados do usuário, como login e senha, usando algum serviço de comunicação que aos olhos do usuário é verdadeiro. Pode acontecer que você, ao acessar uma página, né, abra um link lá do seu banco ou da Receita Federal e você começa a preencher os dados lá. O que acontece? O phishing ele vai começar a roubar suas informações. Na realidade, phishing é a cópia idêntica daquela página que você pensava que era correta. Mas, na realidade, as informações que você está trabalhando vai para os criminosos, né? Hotkeys. Quanto mais os softwares vão crescendo em tamanho, mais também são as possibilidades de haver falhas na execução ou brechas deixadas por ela. A maior prova disso são as correções ou versões atualizadas, que são frequentemente oferecidas por usuários adquirentes de um programa. Bem, falhas ocorrem porque alguém as descobre. Todavia, nem todo mundo se preocupa em manter atualizada a agenda de correções de um programa. E o resultado disso é que há muito mais programas com falhas do que aqueles que estão livres delas. Spywares são programas que são instalados sorrateiramente nos computadores dos usuários para coletar informações sobre o usuário, o computador ou os hábitos de navegação sem o consentimento deles. Keyloggers. Keylogin vem de keystroke, login, registro de digitação de teclas. E faz exatamente isso, captura a ordem de digitação das teclas do usuário. Então ele rouba as informações, né, e envia essas senhas do usuário para alguém. Antivírus e assemelhados. Agora que já conhecemos alguns dos principais tipos de programas que causam mal da máquina, vamos ver um pouquinho como lidar com elas. A contaminação. A contaminação de computadores no início do aparecimento dos programas maliciosos ocorria sempre pela introdução de um disquete. E hoje essa contaminação está acontecendo de máquina para máquina, utilizando a rede, utilizando os pendrives, utilizando os HD externos, né? Mas o que deu muito impulso a essa ação de contaminação foi o acesso à rede de computadores e a propagação da internet. Como que eu faço para detectar um vírus? Algumas ferramentas e técnicas têm sido desenvolvidas para ajudar a detectar tentativas ou ataques bem-sucedidos à sua máquina ou à sua rede.
Há programas antivírus que fazem a varredura do computador à procura de situações ou arquivos anormais. Então, deixe o seu antivírus ativado e atualizado, para que quando algum programa ou algum vírus venha atacar o seu computador, ele seja parado. A prevenção, nesse caso, a melhor forma contra a contaminação é a informação. Então, saber atualizar o seu computador, atualizar o seu antivírus, né? Saber sobre fraudes, ficar atento, tá? É muito importante manter atualizado todos os softwares que você tem na sua máquina. Então, atualize os softwares, né? Tá? Tome cuidado também com os patches, né? Que foi disponibilizado. Haverá uma brecha a mais do que todos conhecem. A cura, primeiro de tudo, é saber qual foi a causa da infecção e estancar a sua origem. Não adianta limpar a máquina e contaminar logo em seguida. Usar um bom programa antivírus que esteja atualizado é fundamental. Então você vai rodar esse programa antivírus e vai seguir as instruções, né? E tentar resolver o problema, remover esse vírus, esse arquivo infectado. Comunicadores instantâneos. Os comunicadores instantâneos, ou messengers, ou mensageiros, são todos aqueles programas que permitem conversas em tempo real, usando a estrutura da internet, com recurso de texto, som, vídeo e até mesmo a combinação destes, né? Então, temos o Google Talk, que é um comunicador, temos o Skype, né, que são os comunicadores instantâneos, e se você usa o celular, você tem o WhatsApp, que também é um comunicador instantâneo, tá? Bom, pessoal, aqui acaba a nossa aula. Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho sobre a unidade 4. Tá? Estudem, façam as atividades, tá? E boa sorte. Até mais.